Que bom ter a sua companhia aqui nessa sala de aula. Bom, é Escola Bíblica Dominical, é lição Betel, lição 12. O verdadeiro discípulo promove o crescimento de outros discípulos. Eu sou o Agnaldo, nós somos aqui da cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro, e nós estamos toda semana aqui batendo um papo sobre Escola Bíblica Dominical. Lembrando sempre que não é uma aula, é um resumo, uma síntese da lição, tá? Se você não for inscrito, não deixe se inscrever, dá o seu joinha, acione o sininho. Se você achar legal esse vídeo, compartilhe para que outras pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus, tá bom? Vamos lá, vamos para a nossa aula, para o nosso resumo, vamos ver a hora aqui. Vamos lá, então. O verdadeiro discípulo promove o crescimento de outros discípulos. Qual é o texto áureo dessa lição? E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem a outros. A verdade aplicada, não apenas a liderança, mas cada discípulo de Cristo é chamado ao contínuo aperfeiçoamento, crescimento e amadurecimento até que Cristo venha. Quais são os objetivos dessa lição? Mostrar as credenciais para um discipulado forte, para um discípulo forte, ressaltar a importância da maturidade espiritual e destacar o compromisso com o crescimento da igreja. Vamos lá. Nós não vamos ler o texto de referência, como é costume nosso, para a gente ganhar tempo, mas não deixe de ler e de preferência em mais de uma versão, tá bom? Pega a sua Bíblia aí, pega o seu papelzinho para você fazer suas anotações, sua caneta, seu lápis, sua borracha, sua atenção e esse coração em chamas de vontade de aprender e ensinar e viver a palavra de Deus. Vamos lá. A introdução diz que recomendar, segundo o dicionário, significa indicar alguém ou algo como bom ou por suas qualidades. Em sua carta pastoral a Timóteo, Paulo elenca as qualidades de um bom discípulo de Cristo para exercer um ministério recomendável. Claro, o mestre pastor Alex Cardoso, comentarista desta lição, ele coloca o discípulo aqui como todos aqueles que servem a Cristo, tá bom? Do pastor, da liderança maior, ao liderado que está lá servindo ao Senhor. Todos nós somos discípulos de Cristo. Então, na verdade, ele está colocando aqui a qualidade de um discípulo. Vamos para a nossa aula. Tópico 1 diz credenciais bíblicas do discípulo cristão. Nós temos aí Paulo, que dentro da sua necessidade de formar discípulos fortes, assim como ele acabara se tornando, a ponto de ter evangelizado parte da Ásia e da Europa. Paulo deixou de ser um religioso para assumir o papel de apóstolo dos gentios. Os gentios são todos aqueles que não descendem de Abraão. Tá? Aqui não tem aí o sangue de Abraão. Judeu, né? Paulo deixou viajando em missão para ministrar a palavra de Deus e implantar igrejas, a fim de cumprir a missão que recebera de Jesus. O apóstolo escreveu cartas pastorais com credenciais para a formação de outros discípulos fortes e saudáveis espirituais. Paulo, a gente pega as cartas de Paulo, que é sempre escrita por um período aí de 8 a 10 anos depois que ele funda a igreja. Isso é importante a gente fazer essa observação. Uma coisa é a data que Paulo passou por ali e fundou a igreja.
A outra data é a data que Paulo recomenda a carta às igrejas. Então ele vai mandando cartas, tem cartas que ele manda de uma cidade que ele está para outra, tem cartas que ele está na prisão e ele está lá escrevendo. Então tem alguns anos entre a fundação e as cartas. Mas a preocupação de Paulo era gerir essas igrejas, de maneira que elas tivessem um crescimento não só numérico, mas um crescimento saudável, qualitativo e automaticamente quantitativo. Tá bom? Vamos lá. Essa deve ser sempre a nossa preocupação. Confia nas Escrituras. O termo confiar no grego, tem um errozinho, provavelmente um errozinho gráfico aqui. Depois você dá uma pesquisadinha, pode até deixar o seu comentário aí. Raheu, que significa ter muita coragem, ter muito bom ânimo. Na verdade, acho que falta um T aqui. Depois você pesquisa direitinho. Tarreu seria a expressão. Isso aí acontece mesmo na gráfica, hora de imprimir. Tarreu significa ter muita coragem, ser de bom ânimo, ser ousado. A Bíblia é o manual mais completo e confiável sobre todos os aspectos da vida cristã, principalmente para o discípulo que deseja crescer. Então, se você deseja crescer, se nós desejamos crescer, qual é a vitamina para o nosso crescimento? A palavra de Deus. Não existe outra fonte, outra vitamina que vai nos fazer crescer como a palavra de Deus. Uma criança, quando ela é um bebê, qual a melhor comida para essa criança? É o leite materno, que vai trazer todos os nutrientes, que é algo preparado de uma forma miraculosa pelo próprio Deus. E depois ela vai crescendo, pegando outros alimentos e amadurecendo com o decorrer dos anos. Então, aqui está o nosso, inclusive Paulo considera também a palavra de Deus como um leite, né? Um leite. Pedro também considera como um leite. Ele fala desejar, e Pedro fala desejai ardentemente, como criança recém-nascido, o genuíno leite. Vamos ler o texto para a gente ficar com a palavra, que contra a palavra não há argumento, né? É 1 Pedro capítulo 2. Qual o princípio aqui para um crescimento forte? Olha só o que ele diz. Despojando-vos. Então, o que é despojar? É desfazer. Despojando-se. É tirar de você. Despojando-se de toda maldade e engano, de hipocrisia e invejas, e de toda sorte de maledicência. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. A criança, ela manifesta de maneira natural o desejo de mamar, o desejo de se alimentar, de abastecer o seu organismo. Nós precisamos também manifestar essa carência da palavra de Deus e procurar buscar essa palavra para que ela possa dar rumo, dar norte, mudar a nossa mente, o nosso pensar e nutrir a nossa vida espiritual e também emocional, porque a palavra de Deus ela é poderosa
para dividir alma e espírito. Ou seja, vida espiritual, vida emocional, vida intelectual. A Bíblia ela é poderosa para abranger todas as nossas áreas, toda a área das nossas vidas. Vamos lá. Depender de Deus. Outro ponto importante para que a gente que se perceba que um discípulo ele está crescendo. Então, as escrituras, a dependência de Deus, que o autor coloca aí o dependere do latim, que significa estar preso ou estar pendurado, ou seja, alguém que está dependendo. Um discípulo bem-sucedido deve estar preso a Deus no sentido de não poder exercer seu chamado sozinho, de forma independente. Paulo não tinha essa consciência até cair na estrada de Damasco e precisar depender completamente de Deus. Então, é aprender a confiar em Deus. É aprender a dar um salto seguro, crendo piamente em Deus. Quando Deus chama Abraão, até então Abrão e Ur, Abrão não sabia para onde ia, mas ele confiou piamente em Deus e seguiu o rumo do seu caminho, foi bem sucedido, até que ele chega. Quer ver? Vamos aqui, para a gente compreender sempre com a Bíblia aberta. Segue o seu caminho até então tranquilo, e aí ele chega em Canaã, edificando altares, em Siquém, em Betel. Ali ele edifica um altar ao Senhor, e de repente há uma fome. Até então ele está seguindo, confiando em Deus. Mas quando há uma fome naquela terra, desceu, pois, Abrão o Egito para ficar por lá, por quanto era grande a fome na terra. E quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência, e os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Ele já entra ali maquinando. A descida de Abraão para o Egito é uma descida saindo da rota, saindo da geografia de Deus. Porque Deus disse: sai da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Só que o Egito, Abraão abandonou a bússola de Deus e seguiu a sua própria. E aí, se você seguir o texto aqui, nós não vamos seguir, mas depois você leia, você vai ver que Abraão não foi bem sucedido, ainda sai de lá levando o Agar, que foi uma pedra de tropeço na sua vida, na sua família, no seu relacionamento familiar. Então o discípulo, ele precisa aprender a depender de Deus e não tentar ajudar a Deus achando que ele tem essas condições. Vamos lá, o 2:3. O 2:3 diz: tornar-se forte. Nas cartas a Timóteo, Paulo descreve critérios para um discípulo forte. Porém, ninguém nasce pronto, é formado. Gálatas 4:19, Paulo disse: meus filhinhos, pelos quais também eu sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Tá vendo? A preocupação de Paulo não era trazer para o evangelho, era formar caráter, era formar um genuíno discípulo de Cristo, que não ficava por lá depois falando palavrão, bebendo às escondidas, trapaceando, comprando e não pagando. Ele estava ensinando eles como era o convívio na fé de alguém que abraçou a mesma. Então eu me agonizo para que vocês sejam
verdadeiramente discípulos de Cristo. Vamos lá. O 2. Revela maturidade espiritual. Meu Deus. Pensa comigo e deixa o seu comentário aí. Há muita falta de maturidade, não é verdade? Há muitos bebês na fé que ainda estão ainda precisando de cuidados, mas com vários anos na fé. Olha o que o escritor aos Hebreus, ele diz no capítulo 5. No capítulo 5. Vamos lá. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Ou seja, o leite é para criança. Avançou, está na hora de comer uma comida mais robusta. Não é assim? E o 14 ele diz assim, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ele está dando uma exortação aos cristãos hebreus justamente por essa falta de crescimento. Eles não haviam crescido. Se a gente pega, por exemplo, 1 Coríntios 3, se você pegar o finalzinho do 2, Paulo vai falar do homem espiritual, do homem natural e do homem carnal. No 3 ele entra assim, eu porém, irmão, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós, olha os sintomas, e deixa o seu comentário aí, porque isso aqui é extremamente importante. Porque havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Olha a exortação que Paulo está dando na igreja de Corinto. Sério, seríssimo. O 13:11, em 1 Coríntios 13:11, olha o que Paulo disse. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Ô glória! Como é que a gente está na nossa vida cristã? Como menino, tratando as coisas de Deus como menino, como crianças na fé, ou tratando as coisas de Deus com santo temor e tremor, tratando as coisas de Deus com seriedade, como Deus trata as coisas que são dele. Isso é um ponto para a gente refletir, para a gente não ficar enxugando o gelo com um evangelho meia tigela. Então é importante a gente estar em contato com a Bíblia, porque é o contato com a Bíblia que nos faz a gente ter uma percepção de evangelho. Não é frequentar simplesmente a igreja e ler a Bíblia na igreja, ou ouvir a pregação ou o ensino na igreja, mas a gente não ter contato e não saber discernir o que ouvimos. Aqui entra a maturidade. Lembra dos crentes de Bereia? Vamos lá, porque às vezes na igreja os próprios crentes falam assim, mas para que isso? Olha, Paulo ensinando, 17, 10 e 11. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia.
Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Paulo aqui está na sua segunda viagem missionária e ele foi lá na sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Isso é um exemplo de uma igreja que cresce sadia, de um discípulo que cresce sadio, que ele tem liberdade de examinar. Então você que ensina, que é um discipulador, ensina também o povo, os seus discípulos, os seus ouvintes, a examinar se o que está sendo dito, se o que está sendo pregado, se o que está sendo ensinado está aqui nas Escrituras. Esse deve ser sempre o ponto de vista. Quem tem compromisso com a Bíblia não tem medo de ser examinado o que está sendo falado com as Escrituras. Tá bom? Isso é falar com propriedade das Escrituras Sagradas. Olha a hora, meu Deus do céu. Vamos lá. Então, revela a maturidade espiritual na caminhada com Cristo. Um discípulo forte ajuda outros a crescer em Cristo e continuar avançando. A gente tem um exemplo, por exemplo, de Barnabé e Paulo. Barnabé, na verdade, foi o homem que pegou Paulo e introduziu Paulo na igreja de Jerusalém. E quando Paulo, ele, após as suas perseguições, ele vai para Tarso, e Barnabé é enviado para Antioquia da Síria, Barnabé vai até Tarso procurar Paulo e trazer Paulo para auxiliá-lo, para ajudá-lo na igreja de Antioquia da Síria, que crescia assustadoramente com a pregação do Evangelho. Aí no capítulo 13 de Atos, a gente vê que Paulo e Barnabé são enviados para missões e depois Paulo assume o protagonismo e Barnabé pode não ter mais tanto protagonismo na história, mas Paulo é a extensão do ministério de Barnabé, porque o avanço de Paulo no Evangelho passou por alguém que o apanhou, que o introduziu, que o discipulou, que o trouxe para perto de si, como Barnabé trouxe Marcos depois, e Paulo, quando está preso, ele fala, me manda Marcos, porque Marcos me é útil. Olha como Barnabé ele tinha capacidade de reconstruir pessoas, a capacidade de fazer com que as pessoas pudessem extrair de si o seu melhor e colocar em prática. Barnabé ele tinha uma capacidade de achar coisas valiosas aonde muitos jogavam fora. Já parou para pensar nisso? Que tem pessoas que são desprezadas por um, por outro, mas alguém pega aquela pessoa e extrai de dentro daquela pessoa algo tão bom que potencializa aquela pessoa, ou extrai o potencial que está dentro daquela pessoa. Provérbio de Salomão, capítulo 20, verso 5, Salomão diz assim, o coração do homem é como águas profundas, e o homem de entendimento tirará para fora coisas novas. Há um potencial dentro de você, dentro de mim, dentro de nós, que muitas das vezes as circunstâncias faz com que nós venhamos externá-los e outras vezes alguém é capaz de enxergar esse potencial em nós. Alguém que não tem medo, mas que está ali para lhe auxiliar. É capaz de enxergar esse potencial em nós
e fazer com que esse potencial seja colocado em prática nas nossas vidas. O que nós chamaríamos de potencializar essas pessoas, de maximizar as pessoas. Isso é muito importante a gente entender no reino de Deus, porque o reino de Deus é feito pela gente. Deus poderia fazer tudo sozinho, mas ele escolheu e ele decidiu contar conosco nesse papel. Então, se você puder ajudar alguém a se descobrir, a colocar o seu potencial em ação, faça isso. Não tenha medo de que ele vai brilhar mais do que você, porque ele será uma extensão do seu ministério. Ele jamais vai esquecer que você foi a pessoa que Deus usou para que ele voasse, para que orientasse o voo e falasse: agora vai embora, voa. Deus te use poderosamente. Maravilha do céu. Glória a Jesus. Vamos lá. Na caminhada com Cristo, no relacionamento com as ovelhas. No relacionamento com as ovelhas, o objetivo de ser exemplo dos fiéis, o discípulo de Cristo tem de se mostrar maturidade no relacionamento interpessoal. Isso é importante, muito importante, porque o relacionamento interpessoal é o relacionamento entre pessoas. Então, nós temos aí um relacionamento entre pessoas. Agora, o relacionamento interpessoal, ele vai depender muito do meu relacionamento intra. Como é você com você? Como você convive com você? Tem pessoa que ela não se suporta, não suporta a si própria. Se você tem problema intra, você vai ter problema interpessoal. Toda pessoa com problema intra terá problema inter. Tem que ser tratado o problema intra para que ela possa atingir o seu potencial e viver bem com relacionamentos interpessoais. Então é importante a gente fazer essa análise, principalmente para quem lidera. Nós estamos falando de relacionamento aqui com ovelhas, no quesito aqui de quem está liderando, né, com o objetivo de exercer, de ser exemplo dos fiéis. O discípulo de Cristo tem que te mostrar maturidade no relacionamento. Então, tu tem que ter maturidade. O que é maturidade? É saber conviver de maneira interpessoal. Agora, quando você tem problema de autocomiseração, quando você tem problema de egocentrismo, de megalomania, você sempre vai ter problema interpessoal. Se alguém aparecer mais do que você, você não vai gostar. Se alguém fizer melhor do que você não vai gostar. Se alguém gostar de uma pessoa, talvez mais do que você acha que gosta de você, porque você acha, mas talvez a pessoa goste do mesmo tanto, você vai ficar com ciúmes. Isso são tudo problema intra, que está afetando o teu relacionamento. Então, isso precisa ser tratado e vai desembocar numa imaturidade. Então, vamos para um tratamento aí, vamos cuidar, vamos corrigir para a gente conviver bem com os irmãos. Saber contar até 10, fingir de surdo, de cego, de mudo. Que Deus nos ajude. O que você acha disso? Deixe o seu comentário. Vamos lá. O mau discípulo que exige das ovelhas uma obediência cega, como Diótrefes fazia, revela ser um discípulo imaturo. É quando você acha que as pessoas têm que tirar o cérebro para poder ser liderado por você,
isso mostra que você também se tornou um líder imaturo, um pastor imaturo, um professor imaturo, um regente imaturo. Então, essas questões de imaturidade, elas vão atingir várias áreas das nossas vidas. Eu preciso entender que num grupo com 20 pessoas, nós teremos ranhuras, nós teremos problemas. A diferença será no solucionador de problemas. Então, quer ver um exemplo bem claro? Meu Deus. O salmista fala no Salmo 23, unge a minha cabeça com óleo. Por que o pastor ungia a cabeça com óleo? Um dos fatores era para que quando a ovelha desse cabeçada, ela resvalasse a cabeçada. E a cabeçada não fosse frontal. E saísse uma para lá e outra para cá. Então a cabeçada batia e elas resvalavam. Quando nós dermos uma cabeçada e sair 2 bicudinhos, além de ser falta de maturidade, falta azeite, falta unção, falta Deus, falta maturidade. Por isso que saíram 2 bicudinhos. Pode ter cabeçadas. A unção, o azeite, é que vai fazer resvalar. E a gente, apesar das indiferenças, vamos continuar nos amando e convivendo bem. Tá ok? Vamos lá. Na condução da igreja. Sem maturidade espiritual, a igreja demora com sua missão de avançar, dada por Jesus. Nos dias de João, Gaio e Demétrio, a igreja estava sob forte perseguição e somente cristãos fiéis, maduros, seriam ousados o suficiente para fazê-la avançar. O discípulo maduro é capaz de formar sucessores para a continuidade da obra de Deus. O problema hoje é você achar pessoas querendo fazer a obra de Deus. Muito jogo de interesse e pouco comprometimento com o reino, com Deus, com a palavra de Deus, com aquilo que se faz para Deus. Falta-se pureza de propósito, porque os propósitos a serem feitos acabam sempre tendo intenções escusas. Que Deus nos guarde, nos ajude numa condução de um grupo, fazermos com que outros também sejam influenciados a fazerem a obra de Deus com pureza de propósito. Planejamento de crescimento, mas não pensando em cifrões, pensando em vidas. Planejamento de crescimento, mas pensando em cuidar de pessoas, de tratar pessoas, de discipular pessoas, onde as pessoas serão amadas e não usadas. E essa deve ser a condução de um discípulo maduro. Então a gente não pode perder o foco porque a nossa orientação está aqui, tá bom? Vamos lá. Compromete-se com o crescimento. A maturidade leva o discípulo a comprometer-se com o seu próprio crescimento e com o crescimento daqueles que estão sob a sua responsabilidade. Confia a homens fiéis. Lembra aqui do texto áureo? E os que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens. Que homens? Fiéis e idôneos. Fiéis e capacitados. Fiéis e sinceros. Não confie a qualquer homem. Confie em homens fiéis e idôneos. Essa é a seletividade da palavra de Deus. Não é sério isso? O que você acha desse texto da palavra de Deus? Esse texto é um texto seletivo,
qualitativo a homens fiéis e idôneos. Confia a eles. E isso é maturidade. Porque isso também vai gerar maturidade em alguém. Senão a gente vai criando uma turma de crente Nutella. Faz biquinho, beicinho. Então fica atento aí, você, professor, que vai ensinar, para você não criar uma turma Nutella que qualquer coisinha faz biquinho. Não fala nada, não tem coragem de falar, de expor, de declarar, mas vai pro cantinho, fica igual Acabe quando Nabote não quis vender a vinha dele. O que você está fazendo aí, ô Acabe? Jezabel perguntou. Nabote não quis vender a vinha dele para mim. Tu tá igual criança mimada, Nabote? Levanta daí. Às vezes fica assim, umas criancinhas mimadas e falta de crescimento. Fica atento, essa aula aqui é uma aula para poder dar uma sacudida. Não deixe de orar, de jejuar, de consagrar sua vida, orar pelos seus alunos, tá? Pela sua turma, pela sua igreja, seu pastor, seus professores. De modo geral, orar na preparação da sua aula, tá? Deixa Deus te usar, vai com fogo de Deus dentro de você. Vamos lá, o 3.1. Sendo exemplo, vamos para o final. Meu Deus do céu. Oh, Jesus. Sendo exemplo, Paulo recomenda a Timóteo fosse exemplo dos fiéis. Ser tu o exemplo dos fiéis. Tem pessoas que elas não querem cargo da igreja porque não querem ser exemplo. Ele fala assim, porque estão me criticando. Porque você tem que ser o exemplo. Ser tu o exemplo dos fiéis. Te exige isso. Assumir cargos te exige isso. Por quê? Você acaba ficando nessa situação de que as pessoas olham para você e te tomam como um modelo, como um paradigma. E muitas das vezes, se o que tu fala contradiz o que tu faz, aí as pessoas te acusam e te acusam com propriedade. Então, corrige-te, que Deus nos ajude a nos corrigirmos e não a falar que estão falando da gente. Valeu? Isso é maturidade, o nome disso. O seu exemplo, o 2, 3.2, tópico 3, subtópico 2. Ensinando a palavra. João revelou que Jesus é o verbo, a palavra. Timóteo foi ensinado também, enviado a ensinar. Por isso significa fazer o evangelho porque isso significa fazer o evangelho avançar. É a multiplicação. Você ensina alguém hoje, que ensina alguém amanhã. Aquele que ensinou alguém amanhã ensina outro. E vai se tendo um efeito cascata no evangelho. Por isso a importância do ensino. Se você analisar bem as Sagradas Escrituras, a ordenança de Jesus é ir pregar, evangelizar e ensinar. É simples o evangelho. Ensinar. O que é ensinar? Ensinar a servir a Deus, ensinar a ser um bom cidadão, ensinar a orar, ensinar a buscar a Deus de todo o coração, ensinar a amar, ensinar a perdoar. Ensinar. Ensinar é causar uma marca nas pessoas. Então você que ensina, pense nisso. Você precisa marcar as pessoas. As pessoas precisam ser marcadas pelo ensino. Então sempre ensine a verdade. A verdade, muitas das vezes, ela fere, mas ela faz também o curativo por si só. Mas sempre a verdade, não se omita de falar a verdade, de pregar a verdade. Pregue a verdade. O teu compromisso é com a verdade, com Deus da verdade. Ainda que esteja o presidente da República sentado, se a tua mensagem era para falar do inferno, fale do inferno. Foi ela que Deus te deu? Prega e prega aquilo que Deus direcionou você para pregar. Então seja fiel à palavra
de Deus e ao Deus da palavra. Vamos lá. Apontando o Cristo, os discípulos fugiam de Paulo, temendo ser vítimas de sua perseguição, só passando a ter paz após a recomendação de Barnabé. Eu falei no início, né, que Barnabé foi quem introduz Paulo no meio dos apóstolos, da escola apostólica. Graças à coragem de Barnabé, que depois se tornou companheiro de viagem de Paulo, as igrejas cresceram e foram edificadas, fazendo com que o nome de Jesus fosse levantado. Então não pode esquecer que o ministério de Paulo teve alguém que trouxe Paulo para perto de si, e depois Paulo deslanchou, Barnabé saiu de cena e Paulo entrou no palco. E Barnabé não ficou triste por isso, porque ali estava a extensão do seu ministério. Paulo saiu a fazer a obra de Deus, porque teve alguém que, depois dele ser chamado por Cristo, que deu a ele as orientações para que ele fosse e seguisse o seu caminho. Ok? Vamos lá. Isso é fazer um discípulo para Cristo e não para si. Tá? Um discípulo forte tem um compromisso de formar outros discípulos fortes. É isso aí. Sem mimimi. Aos quais pode recomendar por serem capazes de continuar a obra de Deus. Credenciais como maturidade, compromisso, responsabilidade e fundamento bíblico são aspectos cruciais na formação de um discípulo forte. Quais são? Responsabilidade, compromisso, as credenciais de maturidade. Compromisso, responsabilidade, fundamento bíblico. A gente vive num período hoje onde Bíblia está sendo escasso e questionar o que está falando, então, vira o Satanás. Compromisso, responsabilidade, fundamento bíblico são cruciais na formação de um discípulo forte. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, a sua aula, que o Espírito te use poderosamente. Um grande abraço.